Alô? Alô? Pronto. Deixa eu ir pra lá pra ficar aparecendo. Tá pipocando ali, né? O negócio do microfone, tá, né? É. Bom dia, gente. A gente pode dar início, né? O grupo. Bem-vindos, quem é novo, bem-vindo novamente quem já é do grupo, né? A gente vai dar início à primeira, assim, a nova edição do Grupo Escafandro, que é um grupo que já está acontecendo. Há quanto tempo, Nicolas, que acontece? Tem um ano, né? Acho que eu tô mais ou menos há um ano aqui em Juiz de Fora. Acho que coincide com... Não lembro, acho que foi outubro. E essa é a terceira edição, né? Eu sentei o briefing aqui para iniciar o grupo. Teve edições, Imaginação Ativa. É a quarta, né? Agora, legal. E aí a gente está na quarta edição do Grupo Escafandro, e a proposta do Escafandro, aliás, o nome é retirado da obra da Anísia da Silveira, né? Que a Anísia da Silveira fala que o escafandro ela traz a figura do escafandrista, que é uma figura que precisa, para poder entrar nas águas profundas, de uma roupa protetora para isso. Essa roupa protetora é o escafandro, né? Águas profundas, que é uma metáfora do inconsciente, né? Uma grande imagem arquetípica do inconsciente. Mas é até interessante que quando a Anísia vai falar do escafandrista, ela fala que ele veste o escafandro para descer nas águas profundas e resgatar alguém de lá. E aí eu acho que essa proposta do escafandro tem a ver de a gente criar um espaço para as pessoas, além de estarem, tipo, fazendo trocas intelectuais, a gente ter trocas afetivas também. Tanto é que meio que nasceu várias amizades aqui do grupo de estudos já, e parcerias, né? Eu acho que é tanto num propósito afetivo, mas também de fortalecimento da psicologia analítica, né? E, enfim, né, a gente vai se aprofundando na obra do Jung, e a gente vai percebendo que afeto e intelecto precisam estar conjugados, né, para a gente poder ter uma proposta, assim, até simbólica em relação à vida, né. E nessa quarta edição, a gente vai trabalhar, um número importante, aliás, né? A gente vai trabalhar a interpretação dos contos de fada, da Marie-Louise von Franz. Eu fui bem insistente nessa obra, o Nicolas estava um pouco resistente sobre, eu tive que insistir várias vezes sobre. O Exposed, ao vivo. O pobre do Nicolas tá acostumado de eu ficar expondo ele assim. Mas eu insisti muito nesse livro porque ele é um livro muito bom no sentido introdutório para a psicologia analítica, mas não só, porque ele é muito complexo ao mesmo tempo. E ele é principalmente uma grande aula de como se interpretar conteúdos do inconsciente. E ele se aplica para os contos de fadas, mas ele se aplica para o estudo da mitologia, para o estudo dos sonhos, das fantasias dos pacientes, dos produtos culturais. Seja no campo da clínica ou na pesquisa, isso aqui é uma aula riquíssima. Além de que a Von Franz é uma espécie de poço de sabedoria sem fundo. A gente vai lendo as interpretações com os fadas da Von Franz, é uma coisa meio espetacular, assim, de impressionante. As elaborações psicológicas que ela faz em cima de temas que no início parecem muito estranhos para a gente. Aí vocês vão ter, talvez, a percepção que eu cheguei a ter, né, de que quando você vai elaborando um conto de fada, no caso da Von Franz, é muito próximo com aquela vivência que a gente tem na clínica de um sonho muito estranho. E aí, quando esse sonho muito estranho vai sendo elaborado, você chega no final e fala: me parecia tão óbvio agora no final que aquilo estava estampado daquela forma. É tão natural que seja assim, né? E só para entrar nos aspectos antes da gente começar a ler o texto, os contos de fada tem uma questão para a gente, que quando você pensa em conto de fada, aquele acervo mental que você tem, às vezes você vai naturalmente para uma coisa meio Disney, meio Cinderela, meio Rapunzel, no sentido dos filmes, né, da forma como o conto de fada foi englobado pelo mercado cultural atual, né? Só que o conto de fada que a Von Franz trabalha não é extremamente diferente desses contos de fada. Esses contos de fadas contemporâneos mercadológicos, eles se inspiram nisso. Mas os que a Von Franz tá trabalhando são contos de tradição oral. Então, é aquela sabedoria oral do povo
que ela trabalha. E no caso, ela está trabalhando a sabedoria oral do povo europeu, né? Principalmente, mas de outros lugares. Ela sempre contextualiza de que lugar ela está tirando o conto de fada. Eu trouxe até um livro, esse aqui, que é da minha avó, esse livro até, que é esse Contos Tradicionais do Brasil, do Câmara Cascudo. Ah, necessita muito, né? Ele é maravilhoso porque o primeiro capítulo, que é Contos de Encantamento, eu fiquei, assim, surpreso, mas, assim, seria natural ser isso, na verdade, que eles têm a mesma estrutura que a Von Franz propõe, que existe uma estrutura dos contos de fada. E aí é realmente impressionante como é uma coisa que, tipo assim, não está restrita a um sentido europeu só, mas a gente tem aqui no Brasil também. E, aliás, o Câmara Cascudo faz um trabalho espetacular que ele vai mostrar de que fontes, às vezes europeias, às vezes russas, às vezes, tipo assim, que vem até com processos imigratórios, vieram esses contos de fada para o Brasil, né? Mas a gente vai começar nessa jornada de interpretação de contos de fada pelo livro da Von Franz, né? E aí... Oi. Acho que o que eu iria sugerir também é que cada um pudesse compartilhar a experiência que tiveram com contos de fadas, né? Se algum marcou a infância, né? Porque a gente localiza esse mundo simbólico, imaginário, sempre na infância, né? Porque a gente estava mais próximo deles, né? Era mais permitido imaginar e sonhar, né? E acho que seria importante, talvez, vocês compartilharem, porque a gente vai ver histórias muito parecidas com aquilo que marcou a gente em algum momento, né? Começar, tá aí. Vocês concordam, né? Não sei. Passa direto. Perfeitamente. Muito obrigado pela palavra. Então, acho que para mim, os contos de fada, eles sempre existiram de forma muito presente na minha vida, porque eu fui um aluno Waldorf, né? Então, toda a minha educação primária ali foi feita com base em mitologia e em contos de fadas. Pelo Rudolf Stein ser, né, europeu, então, muitos desses contos eram europeus. Acredito que essa edição do grupo vai me trazer um pouco para esse momento. Que, basicamente, acho que foi o pontapé para eu começar a me interessar pela psicologia analítica, de certa forma, né? Depois de grande, eu entendi isso. Da minha relação, né, com contos de fada, eu tenho uma relação curiosa, não exatamente com contos de fada, mas você pode falar, porque tem uma coisa sobre as histórias que se espalham por aí, e tem uma coisa que a Von Franz fala, que os contos de fadas têm estruturas muito complexas, mas o pontapé inicial deles, tem um texto do Michel Eliade muito bom sobre isso, que é o Mito e Realidade, que ele vai usar um termo que eu nem gosto muito, mas que ele chama de fobia da história, mas ele tem um ponto muito interessante, que ele fala que uma história acontece e começa a ser transmitido algo ao redor disso. Que é tipo assim, uma mulher abandona um marido no altar, e aí começam a falar, não, porque uma fada enfeitiçou ela. As histórias do povo vão crescendo e viram uma estrutura super complexa. E lá em Paracuru, que eu morava na cidade interior, lá no Ceará, tinha várias lendas, assim, e como eu estava muito próximo ali do cenário da rua, de ficar andando e matutando por lá, eu ia percebendo que, por exemplo, existia um lobisomem num quarteirão ao lado, que era um homem que não tomava banho. E aí, um dado empírico, que é esse homem que não toma banho, vira um lobisomem. Ou então, por exemplo, coisas que vão despertando do imaginário da infância, né? Tinha um canto mais escondido, depois dos cajueiros, lá num terreno baldio, que tinha um caixão com um fofão. Esse tipo o fofão morreu e foi enterrado no caixão do terreno baldio. Isso para a psicologia analítica, projeção de aspectos arquetípicos, né? Tinham várias histórias bizarras em Paracuru, assim, nesse sentido. Então, tem uma coisa que eu acho bacana no Conto de Fada, e é um trabalho que o Câmara Cascudo faz, que é muito precioso, porque ele pegou e colheu esses contos, né? Mas eu lembro bastante desse cenário específico. Paracuru é uma cidade bem mítica, né? Bom, eu acho que a minha experiência com contos de fada, por um bom tempo eu tive uma certa lacuna, assim, de acesso aos contos de fada mais tradicionais, porque eu sou de uma cidade bem pequena, aqui no interior de Minas, e aí eu lembro que a minha avó tentava
ler histórias para mim e não gostava, eu queria que ela inventasse. Então, eu lembro de pedir para ela inventar uma história da cabeça dela, que eu não queria que ela lesse as histórias que já tinham pré-concebidas. Então, o que eu me recordo são de histórias que ela me contava, que ela ia articulando da cabeça dela. Acho que tem, né, um pouco, assim, de um resquício das histórias que ela entrou em contato, mas que ela passava por mim, assim, um pouco no improviso. E acaba que eu tenho essa memória bem mais específica sobre contos de fadas. E depois eu lembro de que é algo também muito, assim, anos 2000, que passavam aquelas pessoas vendendo enciclopédia nas casas, e aí eu lembro de ter comprado, assim, uma primeira enciclopédia que era de folclore brasileiro. Eu lembro de ter bastante interesse por folclore, só depois, mais tarde, que eu fui acessar mesmo os contos de fadas mais tradicionais, ou esses mais clássicos da Disney. Basicamente é isso. Pode segurar, sim. A voz. Então, é interessante essa coisa dos contos de fada, porque vira e mexe na minha vida, eu acabo voltando a eles. Eu gosto muito de ver assim, a versão original e tudo. Ano passado eu li alguns contos russos e tudo, na versão original também. Mas, assim, a minha experiência como criança é interessante porque, de alguma forma, eu sabia que aquilo era muito importante, mas eu não sabia o porquê, assim. Eu tinha alguma intuição de que essas histórias eram muito importantes e muito relevantes, mas eu acho que uma experiência afetiva, pelo menos, assim, emocional que eu tenho com um em particular, que era quando eu tinha uns 5 anos, mais ou menos, eu era completamente viciado no filme, e aí até o da Disney mesmo, A Bela e a Fera. E aí eu lembro que é engraçado assim, a ambivalência dos sentimentos que pode aparecer quando você tem uma experiência com conto de fadas, porque eu assisti aquele filme, eu chorava, e aí eu tinha uns 5 anos, e meu pai falava assim, o que foi, Daniel? E eu falava assim, é muito Tite. Aí ele falava assim, então eu vou tirar. Eu falava assim, não, põe de novo. E era assim, então, essa percepção, né, daquilo que é triste, mas daquilo que também é necessário, enfim. E depois eu fui me interessando também pelo folclore, como uma coisa que você falou. Eu adoro folclores de lugares diversos, assim, eu acho que isso dialoga muito até com o que o Davi falou, né, que a partir dessas. E aí você vai criando danças tradicionais e roupagens, e aí uma pessoa conta uma coisa, que conta outra, e de repente vira uma estrutura muito complexa, né? E aí eu acho que vai ser interessante justamente para poder tratar desses contos como uma forma da gente interpretar um pouco também a questão onírica, né? Que realmente parece ter uma estrutura muito próxima. Então é mais ou menos isso. Tanto que a Constância fala que o sonho o conto de fada é o melhor treinamento para interpretação no nível da amplificação arquetípica do sonho. Ela vai mostrar, né? Então, a minha experiência é bem criança de apartamento, muito Disney, e eu lembro que eu tinha um livro bem grande, assim, de muitas histórias da Disney, e era tipo um manacão, assim, dessas histórias, e eu tinha um apego muito grande a esse livro, eu sempre li, eu lembro que ele era todo rabiscado, que eu anotava coisas, fazia desenho nas histórias, né, e uma coisa que me veio também, até pegando essa coisa do folclore, era o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, gente? Assim, criança dos anos 2000 que não foi marcada por isso, eu acho que foi uma grande iniciação, assim, talvez, a esse mundo mais mítico, assim, para mim, que desde muito pequena eu assistia. E aí, com o Davi falando dessas histórias do povo, né, aí eu fui teletransportada para minha adolescência da loira no banheiro também, e dos rituais que a gente fazia para tentar chamar a loira do banheiro. Então, nesse teor mais de assombração também, assim, né? Não só do mundo das fadas, mas também daquilo que aterroriza, que assusta, que a gente tinha medo, mas ao mesmo tempo a gente queria se aproximar de alguma forma. Então, acho que foi isso a minha experiência, que eu lembro agora.
Ah, hostia. Não sei falar com isso, mas é meio assustador. Minha experiência com os contos de fada me lembra muito a infância mesmo. Assim. Depois disso, não sei, tem uma lembrança muito nítida de comprar livrinhos. Não sei se vocês compravam esses livrinhos pequenos do conto de fada tal. Era um livro bem pequenininho, uma versão, com certeza, bem resumida. E eu amava esses livrinhos. E aí, uma lembrança muito específica de um dia que eu estava em Pequeri, na cidade da família do meu pai, muito pequena, 3.000 habitantes. E aí tinha uma vendinha na minha rua, assim, e aí eu estava insistindo que eu queria um livrinho e tal, acho que era do Chapeuzinho Vermelho, não sei. E aí a minha avó me deu, e aí começou a chover, e aí aquele cheiro de chuva, de terra molhada, aquela coisa assim. E aí a gente correu para casa, que era na rua, assim, dentro de casa. Aí chegou lá, ela fechou aquelas janelas de madeira, assim, a casa fica meio lusco-fusco, e leu para mim o livro. E aquela chuva, cheiro de terra molhada, a casa meio escura. E ela leu para mim, eu deitei no colo dela, e isso foi muito marcante para mim. É uma das poucas memórias que eu tenho com a minha avó, que ela morreu, eu era nova. Eu acho que sempre era esse lugar de afeto, assim, Depois eu fui me interessar nesse lado Disney, querer ver as versões Disney, os filmes Disney, e virou um lugar muito afetivo para mim, essas histórias de conto de fada, sempre alguma coisa assim que mexe assim, com esse lugar. É até interessante que a gente tirou aquele tarô, né, no último encontro, e aí saiu a carta da infância, né, o 6 de copas, sabe? Interessante. Saiu há muito tempo também isso aí. Vamos entrar, então, né, nessas memórias. Na nostalgia, na infância, entrar nisso. Acho que é por aí. Bom, minha experiência com conto de fada que eu lembro, assim, na infância, acho que não chega nem a ser conto de fada, mas eram as fábulas. Tinha um livrinho com fábulas, e eram muito um aspecto, acho que moral ali dos contos de fada, né? O menino que mentia várias vezes sobre o lobo que estava devorando ovelhas, mas não tinha nenhum, e aí certa vez o lobo realmente estava lá, né? Teve uma outra que eu me lembro muito, era da criança que tampa um vazamento, um muro com o dedo dela, e aí ele fica num dilema ético. Se eu ficar com o dedo aqui, meu dedo vai, enfim, apodrecer, vou me machucar, tá doendo bastante, mas se eu tirar, vai que isso aqui desaba e tudo mais, né? Histórias assim que evidenciam, acho, o aspecto ético e moral que os contos de fada trazem, né? Você citou o Eliade, ele fala também eu acho que é no Mito e Realidade também, sobre como os contos de fadas, a mitologia, de certa forma, ela é a primeira aparição de um objeto no mundo, né, para aquela cultura. Então, assim, na minha infância, o que me marcou muito foi isso. Aí depois teve um grande gap, assim, né, que não tive muito interesse para essas histórias. Acho que foi muito em filmes da Disney. Lembro que gostava muito do Mowgli, o Menino Lobo, mas ficava por isso. E aí, com o Jung, né, com a Von Franz, com a Anise, que eu fui resgatar esse interesse, né, acho que para o resto da vida agora, né. E é isso. É aqui mesmo, eu acho que tem 3 momentos, assim, que eu consigo dividir do meu contato com esse tipo de conteúdo, assim. Que um é comercial, um é religioso e um é do que eu gosto de verdade. Porque é tipo aquele pessoal que vendia coisa em escola, né? Eu lembro de ter ganhado, quando eu era pequeno, uma caixinha que formava uma casinha, e aí dentro vinha várias histórias de contos de fadas com, tipo, 20 páginas. E aí contava Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel e tal, e eu lembro que eu gostava especificamente do Pequeno Polegar. Eu não lembro a história direito mais, mas eu lembro de falar do Pequeno Polegar várias vezes na cabeça da minha mãe.
Mas essa é a experiência comercial, só que eu não lembro de ter um lado muito afetivo com isso, né? Era tipo, tinha lá em casa, de vez em quando pegava, dava uma lida e tal, mas não tinha muita importância. Mas tinha uma experiência muito parecida com a do Jorge, pensando em fábulas, porque minha mãe é espírita, e aí tem um livro que é As Fábulas de La Fontaine. E aí vem a fábula, conta a história, e depois vem toda a dissecação moral do negócio, né? E minha mãe sempre gostou de juntar no domingo, antes de dormir, para rezar. Aí deixava a aguinha benta lá, ia ler na fábula, e quando eu era criança, né, ela não queria ler, sei lá, o Evangelho segundo o Espiritismo para mim. Então ela pegava, lia o conto, e depois, eu li o conto, na verdade, e depois a gente lia a explicação moral. E aí, nisso eu conheci várias fábulas, então todas tinham esse caráter de sempre tem que tirar uma lição do negócio. E eu lembro de falar com ela, mãe, adorei o Pequeno Polegar. Ela virou, e o que você aprendeu com isso? Né? E tinha, aqui eu gostava de verdade, que eram as histórias de terror mesmo. Então, quando eu descobri, mais velho, que aqueles continhos pequenininhos, eles tinham versões pesadas, né? Porque essa era a estética do negócio na época, né? O YouTube era só isso, né? Era, saiba a verdade sobre o Chapeuzinho Vermelho, né? E era aquele negócio monstruoso e sanguinário. Fiquei, nossa, é isso, agora sim. Agora eu gostei. E aí eu sempre gostei muito dessas histórias de terror brasileiras mesmo. Então aquela lendas urbanas que passavam, eu adorava aquele negócio. E eu acho que Aí eu lembro assim que tinha o negócio da loira do banheiro, ir no banheiro da escola e não sei o quê, mas a minha virada foi, eu acho que foi até a Sara que estava pesquisando um pouco disso. Acho que foi a Sara mesmo, Sara Bonfim. Porque eu lembro quando eu descobri a lenda da pisadeira, que passou no negócio do Gugu. E aí tinha a pisadeira vindo com os cabelos assim na frente, no corredor da escola e pulando na barriga do menino. Eu fiquei, caramba. E eu fiquei muito interessado por contos de terror. E no final das contas, todos tinham uma moral também, né? Por exemplo, no caso do pisadeiro, era não comer demais antes de dormir, né? Mas foi assim que eu fui retomando meu interesse por contos de fadas, por saber a versão verdadeira deles também, né? E aí depois, descobrindo a importância disso pro Jung, para a psicologia analítica, eu vi também que tinha um exagero, né, nessas versões reais, e abre um pouco os olhos justamente por que existem tantas versões, né? E eu acabei ficando bem interessado nisso também, descobrindo um método de ampliação, né? Vendo o valor prático para a vida de um psicólogo de estudar essas narrativas, né? Então, acho que, no geral, foi isso. Que tem que segurar, sim. E a sua história, você vai ser mais ou menos religioso, né? Vamos lá. O negócio parece que é de ouro, né? Vai cair aqui. Então, esse meu contato com a literatura, assim, não veio de muito cedo, não, sabe? Apesar de eu ter uma tia, irmã da minha mãe, que ela é muito literária, psicóloga e tal. E até hoje ela escreve livros e etc. E eu só vinha a saber que eu puxei para ela depois de adulta. Porque eu não era uma menina literária, eu era uma menina de brincar de carrinho de rolimã na rua. E assim, eu me lembro, o meu contato com os contos de fada, que quando a gente pegava na locadora, né? Então era aquela coisa bem Disney mesmo. Aí eu assistia todos, e várias vezes. A Bela e a Fera, o Pinóquio, todos esses contos, assim. Mas aí eu vim ter contato maior quando os meus filhos começaram a crescer. Que aí eu precisei ter esse contato moral para mostrar para eles, né? Onde existia, os contos e etc. E aí eu tive um contato maior com os contos de fada. E aí hoje, depois de muito tempo, eu estava até comentando com eles o porquê, né? Que eu me encantei pelo Jung, e aí está fazendo mais sentido para mim, essa questão. Mas é isso. É assim? Assim? Bom, eu cresci, assim, numa cidade pequena, né? Também como a Bruna. E eu sempre ouvia muita história, assim, meu avô caçava no meio do mato, aí tinha umas histórias meio, assim, estranhas. Os meus tios, avós, etc., né? Eu vivia naquele mundo que, de noite, as coisas tinham outra forma, né? A noite ganhava um outro sentido, né?
Às vezes acabava a luz e aí a gente ficava conversando e começava as ideias virem, né? Então, assim, eu também, uma vez eu lembro que eu tinha um CD do Silvio Santos contando a história da casa da Chapeuzinho Vermelho, eu ouvi aquele negócio muitas vezes. Porque sempre tava chovendo, aí eu botava lá, porque o Silvio Santos contava no meio da chuva, assim, para combinar. E aí eu sempre fui uma criança muito criativa, eu sempre conversei sozinho, sempre brinquei muito sozinho, né? Então, assim, o meu imaginário era esse lugar, né? E aí os contos de fadas, eles foram ganhando outra forma, né? E o lugar do medo, do terror, sempre me alavancou para algum lugar, né? Assim, tudo que eu pesquiso hoje é sobre esse lugar de contar histórias de assombração, né? De contar o folclore que vai sendo passado e de alguma forma a gente elabora com essas histórias alguma coisa dentro da gente, né? Então acho que aquele mesmo menino é o mesmo de hoje, né? De alguma forma se interessa por isso. Normal, gente. É porque o microfone é aqui, ó. Se for para cá, ele vai pegar, mas aqui fica mais nítido. Meu contato é muito parecido, né, com essa coisa da cidade pequena. Eu cresci numa fazenda, então, assim, muitas vezes eu estava lá, tinha essa questão de não ter luz também, tempestades, e eu acho que isso vem se perdendo também ao longo do tempo, né? Tipo assim, a luz não acaba mais pra gente na nossa bolha, né? A luz não acaba mais, a gente não escuta mais as pessoas mais velhas, e as histórias vinham muito dessa fonte, né? Daquela lenda que já vem dali, e lá na fazenda tinha muitas lendas, porque era uma fazenda escravocrata, então tinha muita história de escravos arrastando corrente, vinha muito para esse lado do terror. Tinha uma tal de Mãe do Ouro, que era um fogo que passava pela floresta e não queimava nada, e muitas pessoas já viram essa Mãe do Ouro. Meu pai já contou a história de ET, que ele viu o disco voador. Então era uma fazenda muito grande, faz divisa com cinco cidades. Hoje é o acampamento Denis Gonçalves. E na época tinha essa questão das histórias dos mais velhos, dessa roda de conversa, né, dos idosos ali contando, fulano levou chibatada passando no cemitério, aí contava uma história horrorosa, e aí a gente ficava encantado com isso, né? E aí depois vem, a minha família sempre teve muita questão com livros, com arte, com desenho, e meu pai era desenhista, então a gente contava muitas histórias, contava muita história antes de dormir, eu contava muitas histórias para os meus irmãos, depois eu tive uma filha, todos os dias lia um livro, às vezes tinha que inventar a história, então você traz um repertório muito grande a partir da sua infância, pautada nessas literaturas, né, e depois de velha que eu fui descobrir que os contos de fada tinham versões macabras, né, que eu não sabia. Quando eu via aquele do sapatinho vermelho, que ela corta o pé, eu falei, como assim ela corta o pé? E você fica desesperado, fala assim, gente, e é interessante a gente ver por esse lado, né, por que essas histórias surgiram nessa época, o que estava acontecendo nessa época para ter esse tipo de literatura, né, você que pesquisa muitas culturas, né, de meio que antropólogo, e que entende um pouco desse cenário, assim. Mas eu acho que é isso, eu acho que retomar esse lugar das histórias ajuda a gente a construir mesmo, assim, nossa narrativa de vida, de repertório para a clínica, e entender o que permeia ali o grande coletivo, né? Sapatinho vermelho, né? Porque tem o sentido histórico e tem esse sentido arquetípico, que é se eu não me engano, a interpretação, muito a grosso modo, é que quando você é possuído por um conteúdo de uma forma muito intensa, a única forma de se livrar dele é com uma certa amputação. E aí, tipo, é o significado psicológico que a Von Franz vai dar para um conto desses, por exemplo. E aí a gente vê na clínica que quando uma pessoa é tomada por um conteúdo de forma muito intensa, ela tem que sacrificar uma parte de si para poder se livrar dele. Aí é esse tipo de pontuação que a Von Franz vai fazendo nos contos de fadas. E é, tipo assim, 1000 pedradas por segundo. É tipo a Von Franz pontuando cada elemento do conto de fada nesse sentido.
Mas show, amei esse momento aí. Como é bom ter uma pessoa sentimento também para propor, né? Aliás, pela roda até dá para perceber rapidamente os tipos, né, de cada pessoa, o que é que a pessoa escolhe para comentar, que critérios que ela utiliza. Legal. A gente pode, então, passar para começar o livro? Vocês acham? Esse livro, a gente está optando nessa edição, a gente fazer a leitura dele na hora. E aí um método que eu usava muito numa liga estudantil que eu organizava lá em Fortaleza, na UFC, e era muito produtivo. E a gente vai testar nesse encontro, depois a gente faz um balanço geral no final, o que é que o pessoal achou, certo? E só para apresentar o livro, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte que a gente vai adentrar agora é os 3 primeiros capítulos são a Von Franz preparando terreno, para explicar como é que se dá o conto de fada. Então, ela vai fazer uma apreciação antropológica e filológica dos contos de fada, porque a Von Franz, antes de psicóloga, é filóloga, né? Então, ela vai trazer uma apresentação do porquê que ela está indicando que o conto de fada é um conteúdo carregado de aspectos arquetípicos, né? E ela vai mostrar essa teoria dos contos de fada, o que é que foi falado no campo antes, né? Depois ela vai falar sobre como é que essas histórias têm um aspecto arquetípico. Ela vai fazer uma diferenciação, o mito e o conto de fada, e ela faz uma diferenciação que envolve a quantidade de material cultural do conteúdo. E nessa primeira parte ela vai começar com uma interpretação. Ela vai indicar o método de interpretação e vai começar interpretando o conto As Três Penas. Aí a segunda parte é uma elaboração sobre a sombra, ânima e ânimos nos contos de fada. Ela vai trabalhar alguns contos de fada a partir desses eixos metodológicos, temáticos, né? E a terceira parte é, tipo, perguntas e respostas. Acho que é bem breve, até, se não me engano. Pequenininho só. Ela traz só umas leituras a mais e umas perguntas e respostas. Eu estava pensando em girar a leitura. Porque, tipo, a gente vai lendo o quanto a gente acha que tem que ler cada um. E, tipo, uma página, às vezes, coisa assim, alguns parágrafos. E aí é bom girar para as pessoas não ficarem cansadas do mesmo tom também de voz. E aí, quando chegar num conto de fada mais para frente, a gente arrisca uma leitura dramática. Tem que ser assim, né? Eu não sei se no PDF tem, mas acho que talvez fosse bom a gente ler o prefácio da Nise, né? Que nesse livro tem um prefácio da Nise da Silveira. Está na página 11 do meu. Na 11 tem um prefácio da Nise? Chocado! Chocado! Por que o meu tem? Mas eu acho que essa aqui eu comprei há pouco tempo. Adicionado, então. Chocada. Do Bonaventure. Aqui tem o... Chocada. Paulo, nem para avisar, né? Verdade. Tu que está pesquisando os textos perdidos da Nise, né? Acabou de achar o... eu vou começar lendo o prefácio, então, que vai ser novidade aqui. Então, eu vou ler rapidamente o prefácio, aí depois a gente volta para o texto que tem mesmo no PDF também, né? Mas prefácio. Os editores de A Interpretação dos Contos de Fada, de Marie-Louise von Franz, amigos meus, pedindo-me que escrevesse este prefácio, colocaram-me numa situação extremamente difícil. Poderá a discípula apresentar sua própria mestra? É evidente que isso está fora de todas as regras, e mesmo eu nunca ousaria tanto. Contribuirei apenas com alguns dados que ajudem o leitor a situar a obra que tem em mãos. Aliás, o livro é, por si só, a apresentação da autora e do tema nele tratado. Simplicidade, maneira direta de dizer, extraordinária clareza de pensamento ressaltam desde as primeiras páginas. E o leitor, seja qual for sua idade, logo se deliciará com o reencontro dos contos de fadas,
mas talvez se surpreenda descobrindo, através do livro, quanto há para aprender, e de muito sério, sobre as profundezas da alma humana nessas histórias de encantamento. A autora de A Interpretação dos Contos de Fada foi a mais próxima colaboradora de C.G. Jung. Em 1934, aos 19 anos de idade, iniciou essa colaboração traduzindo textos alquímicos latinos e gregos, dos quais o mestre necessitava para seu trabalho. Além dessa ajuda filológica, von Franz tornou-se mais tarde coautora de obras capitais de Jung. Seu escrito Paixão de Perpétua, é parte integrante de Aion, livro de Jung que estuda a era cristã, focalizando sobretudo o dilacerante problema dos opostos. Paixão Perpétua completa Aion, analisando o processo psicológico da passagem do mundo antigo para o cristianismo através da interpretação dos sonhos e visões de Santa Perpétua, Marte do século I. Outro trabalho de von Franz, Aurora Consurgens, constitui na edição original alemã o terceiro tomo da obra de Jung, Mistério Conimpiones. Nós realizamos juntos este livro, com a citação da von Franz, pois cada autor participou do trabalho do outro. A Aurora consiste na interpretação de um texto alquímico medieval atribuído a São Tomás de Aquino. Acho que não estava ainda a obra completa no Brasil nessa época, que ela fala que na edição original alemã tem o terceiro, né? Na da Vozes atual também tem. O terceiro volume do Mistério é o texto da von Franz. O estudo do simbolismo encontrado nos textos alquímicos não poderia, de certo, ficar isolado de pesquisas referentes a outras modalidades de manifestação do inconsciente. Sonhos, visões, fantasias, mitos, lendas, contos de fada. Marie-Louise von Franz trabalha em todos esses campos afins. No caso particular da alquimia, seu ponto de partida, e dos contos de fada, em cuja interpretação é especialista mundialmente reconhecida, delimita as duas áreas sem, entretanto, separá-las por muros de incomunicabilidade. Eu vou ler o prefácio todo, e aí eu passo para outra pessoa começar a ler a introdução. A principal diferença entre os escritos alquímicos e os contos de fadas, segundo Marie-Louise von Franz, reside no fato de que os alquimistas, além de projetarem conteúdos do inconsciente sobre os materiais químicos, teorizavam também. Foi graças a tais associações em torno de conteúdos do inconsciente que Jung descobriu um dos aspectos psicológicos essenciais ocultos nos textos alquímicos, tentativas inconscientes de lançar conexões entre o cristianismo e o lastro pagão da psique. Quanto aos contos de fada, vêm de regiões muito distantes do mundo consciente. Sofreram um mínimo de elaborações através do tempo, conservando-se na sua pureza original, completamente pagãos, salvo alguns poucos nos quais se insinuaram recentes elementos provindos do cristianismo. É uma arte difícil e sutil traduzir nos termos da psicologia moderna a linguagem ingênua dos contos de fada, descobrindo nos seus personagens a longínqua vibração de emoções coletivas da humanidade. Marie-Louise von Franz compara a procura do sentido dos contos de fada à tentativa de alcançar, seguindo-lhe as pegadas, um cervo fugitivo particularmente ágil. O caçador deverá adestrar-se por meio de longos exercícios até tornar-se capaz de empreender seu objetivo com probabilidade de sucesso. E, de certo, um método de trabalho lhe será útil. Este método, em seus múltiplos aspectos, o leitor o encontrará no terceiro capítulo, exposto com admirável clareza. Contudo, a operação de captura do cervo será sempre delicada, pois ele terá de ser apanhado vivo. Outros métodos e técnicas mais fáceis ensinarão a esquartejar o animal, a dissecar-lhe as vísceras para examiná-las aos pedaços. O método junguiano de Marie-Louise von Franz desenvolve, vê em cada conto um organismo vivo que encerra no seu âmago profundas significações. Aprender tudo quanto esteja condensado em imagens fantásticas é a tarefa do interpretador dos contos de fada. Fascinante tarefa, de certo, mas terá algum uso prático? Jung diz que é nos contos de fada onde melhor se poderá estudar a anatomia comparada da psique. Esses contos oferecem uma imagem mais rude, mais elementar, das estruturas psíquicas básicas. Assim, prestam-se como matéria preparatória para o estudo dos mitos e lendas
que se apresentam enriquecidos por maior número de elementos culturais. E para a análise objetiva dos sonhos, os quais, evidentemente, complicam-se de numerosos elementos de natureza pessoal. Por isso, a interpretação dos contos de fada figura como matéria importante no programa de formação dos analistas no Instituto C.G. Jung de Zurique. Mas os contos de fada têm ainda utilidade mais ampla. Em Aion, Jung escreve: mitos e contos de fada dão expressão a processos inconscientes, e escutá-los faz com que esses processos de novo revivam e tornam-se atuantes, restabelecendo, portanto, a conexão entre consciente e inconsciente. As raízes da consciência estão mergulhadas nas profundezas do inconsciente. E os contos de fadas são um veículo adequado capaz de trazer à consciência infantil a informação de maneira assimilável às ricas substâncias contidas nas raízes da psique. Deveriam ter um lugar importante na educação. Infelizmente, assim não acontece. Mesmo quando oferecidos à criança, costumam vir retocados inescrupulosamente. Os personagens todos bonzinhos e alambicados. Sua força salutar fica perdida. Há no Brasil estudiosos dos contos de fada. Luiz da Câmara Cascudo, nosso maior folclorista, lhes dá muita atenção. Recolheu numerosas histórias de encantamento, como ele prefere denominar os contos de fada, que circulam, seja no litoral, seja no interior do país. E foi mais longe. Sem filiar-se a qualquer escola psicológica, com extraordinária agudeza, observou-lhes a íntima urdidura, chegando à conclusão de que os contos de fada variam infinitamente, mas os fios são os mesmos. Por exemplo, identifica nos contos tradicionais brasileiros A Princesa e o Gigante, Quirino, Vaqueiro do Rei, O Boi Leição, elementos fundamentais do conto egípcio Os Dois Irmãos, escritos há 32 séculos. Ainda outras observações de Câmara Cascudo são valiosas para o psicológico da linha brasileira, da linha junguiana. Ele apurou que nos contos tradicionais brasileiros, os motivos indígenas são mínimos, os negros muito reduzidos, havendo grande predominância dos temas de origem europeia. Outro dado importante é sua afirmação: não conheço história privativa de uma região. Naturalmente haverá maioria de sereia nos contos de praia, mas as sereias encantam nas histórias do sertão, e nelas passam os peixes encantados e a serpente que dorme num palácio no fundo do mar. Câmara Cascudo acrescenta: o conto, tanto mais tradicional, conhecido e querido numa região, mais universal nos seus elementos constitutivos. Um tema restritamente local não se divulga nem interessa. Essas citações encontram-se no prefácio de Contos Tradicionais do Brasil, edição de ouro. É esse aqui. Não se poderá entender os fatos verificados por Câmara Cascudo sem admitir a existência de um lastro psíquico comum, muito profundo, de cujas imensas distâncias nos chegam os contos de fada. Será de esperar que o belo livro de Marie-Louise von Franz traga intenso estímulo aos estudiosos brasileiros para incursões nos domínios do maravilhoso e também contribua para nos levar a refletir sobre a qualidade da nutrição literária que oferecemos às nossas crianças, comparável às sopas desidratadas e empacotadas, salvo exceções raríssimas. Isso da Silveira. Canetada, né? Charrado, velho. Aí eu pensei do formato, tipo assim, a gente vai lendo e vamos comentando, e, tipo, podem interromper também, tipo, um parágrafo que chamou muita atenção, a gente comentar. Mas, enfim, maravilhoso esse prefácio, né, da Nise, tipo, eu gosto que ele contextualiza para o Brasil e ela joga o Câmara Cascudo na roda, meio que dá até um lembrete para a gente estar atento para as histórias de encantamento no nosso lugar mesmo, né, nossa terra. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Eu esqueci. Eu vou deixar ele mais centralizado, talvez. Nem se captar, captou, se não captar. Vou deixar tipo num cantinho aqui. Só não pisar, gente. Não, vai ficar aquele poder do hábito. O poder do hábito, gente. Vai somando. Vai falar alto. Mas queria dizer, porque ela falou que coisa que é muito regional, específica, né? Não regional, né? Mas muito específica não vai ressoar tanto, né? Porque tem que ter
uma camada assim, arquetípica daquele ponto. Acho que é tipo assim, ela falou que o que ressoa numa região é porque ele é arquetípico. Mas quando é muito específico só deles, não é assim. É tipo aquela história que o Eliade fala, que acontece um casamento que fulana larga o marido. É tipo assim, o fato da fulana ter largado é irrelevante. O que torna relevante é que uma fada estava envolvida, sabe? E aí você consegue entender que talvez aquela mulher foi enfeitiçada por algo feminino. É esse o ponto, né, do aspecto do arquetipo. Mas parece que parte do cultural é arquetípico, né? No sentido de que, tipo, existe algo na base projetiva daquele povo que incomoda na pessoa ter que fugir do casamento. E aí a história vai se mirabolando à medida que vai jogando no conteúdo coletivo. Mas é tipo projeção mesmo, né, que eu comento. Você começa com uma projeção que está no nível individual e a projeção vai escalando até que a pessoa em que se projeta vira um bruxo, ou vira um demônio, ou vira um anjo. E aí vai tendo adesão, né? Sai do individual e passa para o coletivo. A Von Franz, no primeiro capítulo de criação, tem um ótimo capítulo que fala de mitologia e projeção, que ela traz uma imagem muito bacana, que ela traz alguns mapas medievais. Tem até um slide sobre isso, que dá uma mitologia, eu conheci por isso. Porque ela fala que tem um dito em latim que é hic sunt dracones, que é aqui há dragões, que era colocado nas regiões desconhecidas do mapa. E aí ela fala, tipo assim, que ali onde está desconhecido, né, onde tem um aspecto facítico, é que essa mulher fez isso. Aí se projeta algo arquetípico no desconhecido, né? E aí ela fala que aonde ali no mar, na região desconhecida do globo, tem justamente a projeção do aspecto arquetípico. Aí, muitos mapas medievais tem o mundo conhecido, né? Como uma bola, até às vezes. E alguns têm, por exemplo, arcanjos, monstros, um Cristo assim, no alto, sobre o mundo. E aqueles vários mapas medievais que tem uns monstros marinhos de várias formas diferentes, né? É engraçado, porque tem um princípio psicológico geral, né? Que onde tem desconhecido, a gente projeta. E acho que isso acontece no sentido individual também, quando a gente fala, por exemplo, de se apaixonar, né? Que é, tipo assim, há um desconhecido na pessoa que a gente projeta, né? Aí encanta. Você já assistiu Severance, Ruptura? E tem eles ficam falando com o conselho é só um tipo de máquina da criança. Ah lá, ele tá fugindo no último livro. Pera, onde você vai ler? A gente fica tipo assim, quem quiser continuar a ler, se manifesta. É no Teoria dos Contos de Fada. Aqui, né? Ô, galera, esse livro aqui meu vai para doação, tá? Agora que eu descobri que tem a face da Nisa, eu vou passar na pausa na saída. Bota no bingo do livro. Bota no bingo do livro. A gente vai fazer um bingo de livro. Ah, bingo do livro. Bingo do livro. Vai ter bingo. Vai ter Final do ano. Eu vou ter que apagar minhas anotações. Todos escrevem para a nova edição. Coloca ele no bingo. Pô, mas tem biblioteca de João de Bragança que é ali embaixo. Não tem problema, não. Eu tô ganhando. A gente faz o retiro. Arranca a primeira folha. Vai. Teoria dos contos de fadas. Contos de fadas são a expressão mais pura e mais simples dos processos psíquicos do inconsciente coletivo. Consequentemente, o valor deles para a investigação científica do inconsciente é sobejamente superior a qualquer outro material. Eles representam os arquétipos na sua forma mais simples, plena e concisa. Nesta forma pura, as imagens arquetípicas fornecem-nos as melhores pistas para a compreensão dos processos que se passam na psique coletiva. Os mitos, lendas ou qualquer outro material mitológico mais elaborado
atingimos as estruturas básicas da psique humana através de uma exposição do material cultural. Mas nos contos de fada, existe um material cultural consciente muito menos específico, e, consequentemente, eles espelham mais claramente as estruturas básicas da psique. Segundo Jung, as concepções de cada arquétipo são, na sua essência, um fator psíquico desconhecido. E por isso não há possibilidade de traduzir seu conteúdo em termos intelectuais. O melhor que podemos fazer é circunscrevê-lo com base em nossa própria experiência psicológica, e a partir de estudos comparativos trazendo à luz toda a rede de associações às quais as imagens arquetípicas estão interligadas exatamente como parecem. O conto de fada é, em si mesmo, a sua melhor explicação, isto é, o seu significado está contido na totalidade dos temas que ligam o fio da história. Essa citação aí como é que fala? É uma citação indireta? A gente fala paráfrase? No Talmud. O sonho é a sua própria interpretação. Está no Talmud. Aí ela fala que conto de fada é a sua própria interpretação. Metaforicamente falando, o inconsciente está na mesma posição de alguém que teve uma visão, uma experiência original e quer compartilhá-la. Pelo fato de ser um evento que nunca foi formulado conceitualmente, ele não sabe como se expressar. Quando a pessoa está nessa situação, faz diversas tentativas para compreender sua experiência e tenta evocar, por apelo intuitivo e analogia a materiais familiares, alguma resposta em seus ouvidos. E não se cansa nunca de expor sua visão, até sentir que o conteúdo desta faz algum sentido para eles. Do mesmo modo, podemos propor a hipótese de que cada conto de fada é um sistema relativamente fechado, composto por um significado psicológico essencial, expresso por uma série de figuras e eventos simbólicos, sendo desvendável através destes. Tá? Achei interessante isso, que ela faz uma compreensão de que o conto de fada está tentando compensar algo, né? Tipo assim, uma pessoa que teve uma visão e quer revelar, né? Tipo, o inconsciente tem isso também. Eu acho que é bacana para a clínica até ter esse entendimento, né? Tipo, o inconsciente está lutando para se expressar. E aí a nossa posição de humildade diante do inconsciente é só dar as ferramentas para que essa expressão aconteça. Eu fiquei pensando como que hoje em dia a gente deixa de ouvir essas grandes viagens, interpretações, porque as pessoas colocam as outras num lugar de, tipo assim, lá, falando mentira, lá, tá doido, lá, precisa tomar remédio, isso aí é bobeira. Então a gente deixa de falar certas visões, certas histórias, trazer algumas coisas, porque a pessoa vai ficar julgando. Nossa, lá, falando mentira, né? O conto do pescador. E, na verdade, é essa luta que você está falando ali para interpretar alguma coisa que vem do inconsciente. Tem até uma discussão, acho que é no Poder do Mito, do Campbell, que ele está... É uma transcrição de uma entrevista que ele deu no programa de rádio, que ele vai falar, discutir como o radialista, né? Porque o radialista entende que a mitologia é uma mentira. E o Campbell entende que a mitologia é uma metáfora. E aí o radialista fica, não, mas a metáfora é uma mentira. Né? Não, ela é o que ela é, dizendo metaforicamente. Não, mitologia é uma mentira, não tem como ser outra coisa. Né? E o Campbell o tempo todo tentando convencer ele de que existe um significado importante justamente na forma como a coisa é passada, né? Mas para ele é isso que você está falando. O exemplo que ele dá para quebrar o cara no meio é que ele fala assim, quando um amigo seu ele é um corredor muito veloz, o que você fala? Que metáfora você usa? Ele fala assim, ele corre como um leopardo. Aí ele fala assim, não, seu amigo nesse sentido, ele é um leopardo. Porque aí ele transmite a força da imagem para como aquele cara enxerga o amigo dele. Uma coisa que eu vi numa exposição, poxa, eu vi no Paraná, no Museu do Paranaense, aí tinha algumas roupas agora que eu não vou me lembrar, umas roupas indígenas de ritual, né, certo? E aí o Strauss, eles pegam uma situação do Strauss, e o Strauss defende que não é que o outro performasse a divindade. Ela estava ali, naquele momento.
né? Então, o mesmo é quando esse material aparece e que a gente comece a entrar naquela trama para compreendê-la de dentro, não de fora. Não é através da intelectualidade, porque pode ser pela intelectualidade, mas a intelectualidade busca um fim. E, na verdade, aquilo precisa só ser expresso. Ele vai dar uma forma. Tudo tem um início, meio e fim, né? Ao mesmo tempo que a ritualística dos indígenas, eles sabem a hora de sair. Mas no momento que eles estão, eles são estudados. Na antropologia tem uma discussão mais recente, que é do Alfred Hacker, que é dos anos 80 para frente, que é o conceito de agência. Aí, esse conceito é muito interessante, porque parece que ele engloba a ideia da participação mística, da constatação de que aquilo não é como se fosse. Né? E o que marca o fato de ser algo mitológico, arquetípico, é porque não é como se. Aí tem isso do símbolo também, né? Porque às vezes as pessoas falam, você vem a crítica e fala, não, porque isso é simbólico. Aí você vê que a pessoa, às vezes, adjetiva de uma forma, diminuindo, às vezes, de um jeito inconsciente. Tipo, porque foi algo simbólico que aconteceu. Símbolo é quando acontece uma coisa horrível no seu corpo, de forma meio que psicossomática, que você fala, não é como se, é literalmente uma coisa que aconteceu. Aí, tipo, o símbolo tem uma coisa que encarna também, né? E aí, essa ideia da agência é super interessante, porque ele fala, tipo assim, que a carranca não representa aquela força, por exemplo, né? Ela é a força. Tipo assim, aquela parte... Se você é carranca também, é carranca que se coloca na parte da frente dos navios, né? É tipo assim, ela fala, aquilo é para o navio se comportar como se fosse o peixe. Não, é para o navio ser o peixe. É para ele agir com... Esse conceito de agência é super interessante, porque envolve justamente essa participação mística. Isso que você tinha falado, eu ia falar do símbolo também, porque na página 19, né, quando ela fala o conto de fada em si mesmo a sua melhor explicação, isso me lembrou no livro Complexo Arquétipo e Símbolo, da doutora Jacobi, quando ela fala justamente do símbolo, que ele não tenta ocultar nada, na verdade ele é a melhor forma de expressar aquilo que ele tem para expressar, que se você encontra uma outra forma melhor de expressar, aquele símbolo morre. Então, acho que talvez, eu ainda não entrei no livro, mas assim, se o conto de fada é visto dessa forma, talvez se a gente vai para uma abordagem muito intelectual, a gente pode ficar achando que que o conto de fada está tentando ocultar alguma coisa, quando ele pode ser a melhor expressão daquilo que ele quer transmitir. E aquilo também, de quando você quer explicar demais a termos da consciência, você mata o símbolo, não deixa de ser simbólico. Se a função transcendente, fala mais. Eu acho que o Jung fala um negócio interessante nesse sentido, que se a gente desenvolve a psicologia enquanto ciência, invariavelmente a gente vai matar o conteúdo. Não tem como fazer ciência sem matar, a gente vai nomear, a gente vai enquadrar, a gente vai fazer alguma coisa que vai limitar a expressão. Mas desse quesito da participação mística, o livro novo da Tony, ela fala, tem só 100 anos que ele ela fala que a participação mística é justamente a primeira forma da humanidade de valorizar a realidade psíquica, porque ela está tentando construir ali a realidade psíquica enquanto um paradigma para a psicologia, não ficar devendo nada para outras ciências. Então, a nossa realidade não é a realidade física, não é a realidade química, não é a realidade biológica, é a realidade psíquica. Mas ela fala que a psicologia vai pegar isso que eu chamo de pós-primordiais, né? Já valorizavam enquanto realidade, que para eles atuava, que para eles existia mesmo, só que eles não desenvolveram de forma epistemológica, né? Que a psicologia de consciência agora vai pegar e racionalizar isso. Mas já existia essa questão da realidade psíquica, mas a realidade que afeta a pessoa. Acho isso bem interessante. Por isso que às vezes um ritual, uma coisa religiosa, é mais eficaz do que a psicoterapia. O Jung fala lá no Psicologia de Religião, todo dogma é superior a um conhecimento científico, porque ele engloba a totalidade. E aí acho que é interessante, porque até a Von Franz fala da hora de você nesse livro, que toda interpretação é um obscurecimento da luz natural do símbolo. Então, toda interpretação aí é uma coisa para cada um matizar, né, na sua própria clínica, sua postura. E toda interpretação é uma espécie de violência sobre o conteúdo. Mas aí você precisa, para poder trazer o conteúdo para a consciência,
distorcer ele também. É que nem a história de Jacó, né? Que ele vai puxar a perna do anjo de Deus e falar, você vai me entregar na mesa. Obviamente não é nessa postura que é bem inflacionária, mas para ele funciona. Na verdade, o coração dele funcionou, né? Aliás, é curioso que na Bíblia de Jerusalém tem nas notas dos editores, não é um anjo de Deus, Jacó entrou no burro com Deus mesmo. O termo utilizado para o anjo de Deus, na história de Jacó contra o anjo de Deus, é o mesmo termo que é utilizado para Cristo, que é utilizado pouquíssimas vezes na Bíblia. Aí, realmente, Jacó entrou no morro com Cristo. Confesso, filha. Nesse sentido da interpretação ser uma violência, eu acho que tem a questão da própria palavra também. O Jung fala sobre interpretação e compreensão, acho que é no Psicologia do Inconsciente, que ele está falando que a psicanálise interpreta, que a psicanálise busca entender o material, o conto de fada, o sonho, sob um outro aspecto que não necessariamente está presente ali, né? Enquanto o nosso trabalho, né, o trabalho da psicologia analítica, que é como Franz fala, a Missy é de alargar o material, colocando outros contos lado a lado, amplificar, para entender o sentido vivo, não mutilar aquilo, né? Aí o Jung usa a palavra de compreensão, porque eu não estou necessariamente pegando para interpretar e achar uma outra coisa, não, eu estou só me aproximando daquele sentido vivo para tentar compreender ele o máximo possível. Aí eu gosto muito, eu tenho muitas vezes na minha clínica, quando eu vou, ao invés de falar e interpretar, eu até vamos compreender isso, mas eu sei que a gente usa a palavra interpretar no sentido corrente, que não necessariamente é essa mutilação. Mas eu acho interessante como o Jung faz esse jogo de palavras e ele faz um certo sentido. Você sabe onde é isso? Cara, está na Psicologia do Inconsciente. Se eu não me engano, está lá na Psicologia do Inconsciente, quando ele está discutindo um sonho de uma mulher que ela sonha com a espada do pai dela. E que aí ele faz uma interpretação no estilo da psicanálise e uma outra. E aí ele... Eu lembro falando que Freud não interpreta. Eu acho que não é interpretação e compreensão, é explicação e compreensão, não. Porque a explicação e compreensão é uma discussão do Dilthey, né? Da hermenêutica, ele faz uma diferenciação entre explicar e compreender. Quem usa isso também é o Heráclito Pinheiro. Eu vi dele falar a primeira vez. Eu lembro ele falando que Freud não interpreta, ele faz semiótica. Ele já sabe o que vai ser estampado no conteúdo antes mesmo de realizar a interpretação. Se puder dar uma procurada e mandar lá no grupo? Sim, eu vou dar uma olhada depois. Mas eu lembro que tem essa questão de ele colocar a palavra compreensão como uma palavra mais adequada. Eu acho que é até mais sentimental para a hora, né? Se eu não me engano, a palavra compreensão aparece também no psicoterapia da Franz, que ela fala que compreender é cercear, quase que enclausurar. Eu tenho que procurar para achar, mas é porque, e eu acho que é necessário até, porque a consciência vai ter esse limite mesmo, a gente vai compreender até certo lugar, né? E essa borda é importante, né? Assim, igual, se você tem um paciente ali, uma estabilidade muito grande, né? Você tem que fazer aquele assim. Eu não vou deixar aquilo crescer demais. Até um ponto do conto de fadas, né? Ele vai terminar. Sim. É curioso quando ele termina, né? Tem depois você vai comentar, tem tipo um quebra-gelo no final, às vezes joga para um tempo antigo, posterior. É engraçado. Você está aqui? Aham. Vou ler então. Depois de trabalhar muitos anos neste campo, cheguei à conclusão que todos os contos de fada tentam descrever apenas um fato psíquico. Mas este fato é tão complexo, difícil e distante de representar em seus diferentes aspectos, que centenas de contos e milhares de versões, como variações musicais, são necessários até que esse fato desconhecido penetre na consciência, sem que isso consiga exaurir o tema. Este fato desconhecido é o que o Jung chama de self, que é a totalidade psíquica de um indivíduo e também, paradoxalmente, o centro regulador do inconsciente coletivo. Cada indivíduo e cada nação tem suas próprias formas de experienciar esta realidade psíquica. Diferentes contos de fada fornecem quadros de diferentes fases dessa experiência. Algumas vezes,
Algumas vezes, eles se atêm mais aos primeiros estágios que lidam com a experiência da sombra, apresentando somente um pequeno vislumbre do que vem depois. Outros contos enfatizam a experiência de ânimos e ânima, e das imagens de pai e mãe por trás deles, não se fixando no problema anterior da sombra, nem no que viria a seguir. Outros enfatizam o tema do tesouro inacessível ou inalcançável, e das experiências centrais. Em termos de valor, não há diferenças entre esses contos, porque no mundo arquetípico não há hierarquia de valores, pela simples razão de que cada arquétipo é, na sua essência, somente um aspecto do inconsciente coletivo, ao mesmo tempo que representa também o inconsciente coletivo como um todo. Cada arquétipo é um sistema energético relativamente fechado, a veia energética pela qual correm todos os aspectos do inconsciente coletivo. Isso não quer dizer que a imagem arquetípica seja uma imagem estática, pois ela é sempre e, ao mesmo tempo, um processo típico e completo, incluindo outras imagens de uma maneira específica. Um arquétipo é o impulso psíquico específico que produz seus efeitos como um único raio de irradiação, e, ao mesmo tempo, um campo magnético expandindo-se em todas as direções. Então, a energia psíquica de um sistema particular de um arquétipo está em relação com todos os outros arquétipos. Consequentemente, embora tenhamos que reconhecer as características vagas e indefinida de uma imagem arquetípica, precisamos nos disciplinar para polir arestas que turbam sua clareza. Se precisar parar, vocês me falam. Precisamos nos aproximar, tanto quanto possível, do caráter específico e determinado de cada imagem, e tentar expressar o verdadeiro caráter específico da situação psíquica que ela contém. Eu acho esse trecho interessante. Ele dá uma indicação que serve para de pensar sonhos também, que é essa ideia de cada conto de fada, ela fala aqui, né? Ele pode ser meio sintetizado como um tema central que ele carrega, né? Eu acho que até um dos passos da interpretação, que eu acho que é o passo mais difícil, é você pegar um conto de fada, você sintetizar ele numa frase, que é um exercício super difícil de fazer, numa frase determinando que aspecto psicológico está sendo falado ali. Que nem a coisa dos sapatinhos vermelhos, que no final é tipo assim, permitir que o estado de possessão aconteça de forma irrefletida, faz com que, para se livrar desse processo, você precisa amputar uma parte de si. Isso é uma frase que seria uma síntese de um conto de fada. E aí, esse trabalho é super complicado, envolve isso, tipo, porque ele tem um tema, né, que perpassa ele. Eu achei muito interessante esse trecho aqui, porque ela aponta para uns conceitos que a Anne Franz desenvolve como teórica mesmo. Já passa um pouquinho, que é o conceito de campo, que está lá no Adivinhação e Sincronicidade. Que ela vai falar que você consegue chegar em qualquer arquétipo a partir de outro arquétipo. Né? Então, é tudo como um cristal, onde cada aresta se conecta a outra. Né? Ela está falando isso para falar da adivinhação mesmo, né? Do porquê que os materiais da adivinhação, seja a geomancia, ou o tarô, ou qualquer outra coisa que esteja dentro desse campo, consegue, a partir dos elementos, constelar um arquétipo dentro da pessoa. Né? E assim todos vão se conectando. Né? É um conceito bem individual de entender, na verdade. Psicológico, né? Parece, né? Você tem conceito de campo, né? É, e o queixo, né? Eu já vi campo psicológico. Antropológico. Mas nesse sentido, a própria, no função anterior, ela fala que o conceito das quatro funções, ele também tem um fundamento arquetípico. Eu acho que pode ser, a gente for estudando qualquer psicologia, qualquer construção científica, a gente vai chegando em conceitos antropológicos também, que é muito doido, né? E, consequentemente, conceitos mitológicos. Alguns estão falando desse tipo de criação, que uma teoria científica é uma projeção refinada. A parada da filosofia, né? O Platão, ele foi tão genial que ele entendeu que, para explicar aquilo que eles conheciam, eles precisavam da imagem e não da razão. Eles precisavam do mito. Assim. Acho que é nesse livro, daqui a pouco a gente chega dela falando de que a psicologia é só mais uma mitologia, e não vai ficar abraçando como funciona. O Buda, né? Tem que matar o Buda. Eu acho que ela fala esse aspecto que você falou de uma rede arquetípica, de um campo, mas que ela usa uma imagem de
de rede, um campo onde, tipo assim, é uma área específica de eu, se não me engano, isso eu mas que é isso que você falou. Mas eu acho que essa discussão deriva da discussão teológica do hermenêutico, que aparece no gnosticismo, que é aquela pergunta se afirma arquétipo ou arquétipos. Aí é aquela ideia, unicidade ou pluralidade com Deus? Aí, tipo assim, a partir da pluralidade de Deus, se chega a Deus. Mas você pode chegar a Deus a partir de qualquer ponto. Isso é uma discussão teológica, uma discussão, aliás, gnóstica, muito forte, que é a ideia de pleroma. A fórmula inglesa é fórmula? Não sei se tem. O pleroma é tudo, não, eles fazem uma comparação com o sutra do coração. Quem faz? Alguém faz. Se você lê os 7 sermões fortes que o livro psicografou, dá direitinho, assim, parece muito. Deve ser tipo aqueles gnósticos mais esquisitos do século XVII pra frente, que o Jung leu isso. Faz sentido que o cara pensa isso. Muito, o Jung fala isso no Religiões Orientais que a gente viu. Tô lembrando. Acho que é no livro o texto dele sobre o livro da Grande Libertação, né? Eu acho que foi. Não, antes disso. Foi o comentário. Eu acho que talvez tenha sido dos sermões dos mortos. O comentário é o livro da Grande Libertação do Suzuki? Não. Eu acho que os sermões aos mortos ele fala. Pois é. Os sermões aos mortos tem muita fonte gnóstica. Ele coloca isso. E a grande questão do budismo é essa, como psicologia, né? Você colocar forma de ver a mente. E eu acho que isso é talvez a base arquetípica que a Confucius utiliza para falar dessa ideia de campo. Que é uma grande questão. A gente fala, às vezes, o arquétipo. Aí ela fala, existem arquétipos, mas eles todos voltam a essa coisa que é o si mesmo. É aquela coisa, tudo está contido dentro. Acho interessante, acho que não tem nada a ver, mas me veio na cabeça, tipo, os deuses hindus. E eles não são vários, eles são um só. E aí vai nesses vários, mas depois eles voltam para um único, né? As manifestações de uma mesma. Exatamente, manifestações de uma mesma coisa. Pode botar os capítulos. Assim como nós também seríamos manifestações De tudo. Lembra aquele desenho que era o CD de Ouro, né? Que é um homem meditando, aí ele tem tipo, várias relações de várias pessoas meditando, saindo dele. É Buda, né? Mas é isso, é um manifestação oriental mesmo. Que está comparado a extroversão ocidental com a extroversão oriental. Do budista descobriu que ele próprio é o Buda, enquanto ele é o todo e o único ao mesmo tempo, né? É isso, né? Isso é bem tanto. É muito bom alguém que lembra essas coisas, né? Exatamente onde achou. Eu só lembro Eu só lembro que eu li, cara. Eu detestei esse livro. Mas eu não consigo parar de citar ele. Isso que é muito bom, entendeu? O segredo. Não, oriental. Cara, a gente sempre vai chegar no budismo. Quando já caiu isso tudo. No final do Civilização em Transição, na verdade, foi de vários capítulos, é o Jung bater no armamentismo. Eu adoro. Que delícia. Ele é principalmente tocado pela bomba atômica. E o Kim Kataguiri, que quer passar para a gente fazer bomba atômica aqui no Brasil, vocês viram? Ele fez um projeto. Aí, como diz o próprio Jung, né, a saúde do mundo depende do bom humor de dois presidentes. Mas a parada que eu ia citar também é. Na Umbanda também a ideia é o caboclo e diversas manifestações. Né? Aí na gíria de Exu você vai ter ali caveira, que não sei o quê, da capa preta. Envolve uma relação bem próxima do catolicismo também, né? Exato. Porque os santos têm vários tipos de iconografias específicas para cada um. Maria. Tem tipo Santana de várias formas, a mãe de Maria. E não só isso, porque todas as Nossas Senhoras são uma só. É. São a mãe de Jesus. E ela se manifesta de forma diferente de acordo com o que a pessoa. Que é a mesma coisa do conto de fada. É o que o Paulo gostava de falar, né? Os Zeitgeist. O espírito da época. E vai se manifestar. Eu gosto da Nossa Senhora de Guadalupe. A linda é aquela mais latina, né? Ela aparece na túnica do Índios. A gente podia colocar um deles no nosso espaço. Padre dela. Sim. Não, vai lá.
Da Nossa Senhora de Fátima, que aí você aparece em Portugal, né, para levar o livro do comunismo. Fala, cortina de fé. Aquele vídeo do oração forte de Nossa Senhora. Não, lá no Santuário de Nossa Senhora, lá em Portugal, eles têm um pedaço do mundo de Berlim. Juro! Mas eu ia comentar que quando existem essas variações, igual na própria Nossa Senhora, através delas a gente chega em outros arquétipos, porque aí ela está com uma roupa específica daquela região que vem de uma tinta retirada de tal árvore específica e pronto, a gente já chega no simbolismo da árvore. Então, nessa aí vem de novo o que a gente viu da confrontatória, como de um arquétipo a gente chega em novo. Ela faz um esqueminha novo, nessa sequência, ela faz uma bolinha com vários arquétipos ligados, e dois são a árvore, mãe, sol. Era isso. Eu faço os esquemas gráficos. Aparece. Depois eu lanço o que Mas posso só voltar para o nosso assunto um segundo? É uma coisa que me chamou muita atenção. Esse trabalho de transferir, né, todo um conto de fadas em uma frase. Eu achei muito interessante, e eu acho que é uma coisa que ninguém pode fazer por você. Porque tem muita coisa subjetiva ali que você vai trazer do seu complexo pessoal para o conto. É verdade. Assim, a gente fala, vamos combinar de todo mundo resumir o conto em uma frase. Talvez o grupo dê certo, mas uma pessoa para fora do grupo não dê. A Bom Trans fala que o lugar onde você escolhe para começar a interpretação de um sonho já é uma inflexão subjetiva. Porque você pode pegar um sonho, um conto de fada, e evidenciar um aspecto do meio para o fim, ou do fim para trás, ou você começa logo no início. Essa escolha de onde inicia já é uma premissa pessoal. Isso é muito interessante. Eu acho. Não dá para alguém fazer isso com você. Deixar a própria personalidade. É a função sentimento na quinta, né? Ela fala, isso vai provocar. Não tem como interpretar sem fazer uma hierarquia de símbolo. Alguém quer ler ou quer que eu continue? Eu posso ler agora. Antes de tentar explicar a fórmula mundial específica de interpretação, vamos entrar rapidamente na história da ciência do conto de fadas, nas teorias das diferentes escolas de sua literatura. Pelos escritos de Platão, sabemos que as mulheres mais velhas contavam às suas crianças histórias simbólicas, vitória. Desde então, os contos de fadas estão vinculados à educação de crianças. Na antiguidade, Apolei, um escritor e filósofo do século II d.C., escreveu sua famosa novela O Asno de Ouro, um conto de fada chamado Amor e Psique, uma história do tipo A Bela e a Fera. Este conto de fadas é o mesmo padrão que se podem ainda encontrar hoje em dia na Noruega, Suécia e muitos outros países. Consequentemente, pode-se ao menos concluir que este tipo de conto de fada, da mulher que redime seu amado da forma mal, existe praticamente inalterado há 2.000 anos. Mas temos uma informação ainda mais antiga, porque os contos de fada também foram encontrados nas colunas e papiros egípcios, sendo um dos mais famosos o dos dois irmãos, Anubis e Bata. Ele se desenvolve de modo paralelo a todos os contos sobre dois irmãos que se pode coletar nos países europeus. Nossa tradição escrita data aproximadamente de 3.000 anos, e o que é mais interessante, os temas básicos não mudaram muito. Ainda mais, de acordo com a teoria do padre W. Schmidt, vocês não vão fazer ler em alemão, não. Existem indícios de que alguns temas principais do conto se reportam a 25 anos antes de Cristo, mantendo-se praticamente inalterados. Até os séculos 17 e 18, os contos de fada eram, e ainda são, nos centros de civilização primitivos e remotos, contados tanto para adultos quanto para crianças. Na Europa, eles costumavam ser a forma principal de entretenimento para populações agrícolas na época do inverno. Contar contos de fada tornou-se uma espécie de ocupação espiritual essencial. Chegou-se mesmo a dizer que os contos de fada representavam a filosofia da roda de fiar, Hawking Philosophy. Mas, o interesse científico por eles começou no século XVIII, com Wickermann, Hamann e J.G. Herder. Outros, como K.
Moritz deram aos contos de fada uma interpretação poética. Herder dizia que tais contos continham as remanescências de uma velha crença há muito enterrada expressas nos símbolos. Neste pensamento pode-se notar o impulso emocional, o neopaganismo que começou a se movimentar na Alemanha na época da filosofia de Herder, que floresceu de uma maneira muito desagradável há pouco tempo atrás. A insatisfação com os ensinamentos cristãos e a aspiração por uma sabedoria mais vital, terrena e instintiva, começou nessa época. Mais tarde, podemos perceber isso mais explicitamente na escola romântica alemã. Coisa interessante, né, que o cristianismo cerceou a possibilidade de ampliação das imagens, né? Se cerceando toda a ideia pagã, né, mais panteônica ali da região, do céu, celtas não, né? E aí se criou esse arcabouço de coisas que não puderam se expressar, e quando vieram de maneira agressiva, né? Era coisa que é desagradável. Não, nada que eles desagradável. Coisa boa, né? Eu lembro que aconteceu há muito tempo atrás. É interessante porque o Jung, ele mete um pouco bronca no protestantismo. Não sei se você já viu. Ele gosta bem de falar mal do evangelho. Mas que ele fala que o cristianismo, em comparação ao protestantismo, ele ainda tem uma vantagem de ser meio panteônico. Porque você vê nessas ramificações de santos, da Nossa Senhora mesmo. As relíquias, né? É uma forma de panteísmo. Ele fala, eles perdem os deuses da água, deus da viagem, deus não sei o que, você tem o santo da água, o santo da viagem, o santo da coisa. É antropofágico, né? Você vê, tipo, em países como na Irlanda, por exemplo, que você tem, ali eram deuses que foram absorvidos e transformados em santos. Sim. Pô, é tão útil, né? Tem um para cada coisa, né? Mas por que a gente não gosta do tempo pagão? Eu não gosto. Eu fiquei curioso, porque eu também sempre me senti incomodado com o termo, mas... Porque o pagão é um cristão olhando para o outro e falando, é tudo não cristão, né? É termo com contraste, né? Eu acho que a palavra pagão, no latim, está se referindo à religiosidade politeísta que era do campo. Então, muitas vezes, ela não vai se aplicar a toda a religião politeísta. Porque, por exemplo, para o politeísmo helênico, na Grécia, o termo pagão não faz muito sentido porque era uma religião da polis, das cidades, né? Inclusive, cada cidade tinha uma especificidade de culto, de ortopraxia. Então, por isso que até quando você vê tradições reconstrucionistas de politeísmo, o termo pagão, hoje em dia, já não é muito preferido de ser utilizado, porque ele também carrega um certo preconceito relacionado com esse termo. Politeísta. É muita gente inteligente, sabe? Você falou com uma classe, né? Mas outra parada também é às vezes olhar a parada do sincretismo de uma forma negativa, só que na verdade, porque sincrético, se eu não me engano, era algo do inimigo. Era uma palavra que significava algo, como pegar algo do inimigo ou trazer algo dele, né? Mas o sincretismo é justamente o que possibilita que uma religião continue existindo, né? Então, o que o catolicismo fez foi expandindo esse imaginário, mantendo um centro, né? Mas que pudesse, em cada local, haver um sujeito que possuísse essa ligação com a divindade contínua, né? Mas, assim, pode matar também, sim. Porque também o catolicismo se apropria daqueles lugares, né? Limpa o imaginário para imaginar da minha forma. E tem o que de romano, né? Porque os romanos, antes mesmo, eles já tinham essa atitude, né? Eles, às vezes, costumavam rezar, né? Costumavam orar, propor um culto a uma divindade de um lugar que eles iriam invadir, propondo, olha, a gente vai passar tudo lá, você também, você vai entrar no nosso panteão, se você permitir que a gente conquiste esse lugar, né? Então, essa anexação, né? Você já viu elas falando de colonização arquetípica? Eu acho que eu não vou ver o que ela está falando. Porque ela fala que os romanos chegavam num lugar e viram que inserir os deuses do povo
colonizado dentro da mitologia deles ajudava a criar. Aí, o seu Deus é fulano, aí eles pegavam o equivalente da religião deles e falavam, agora vai ser Plutão fulano. Né? Aí viravam os dois deuses juntos. Aí daí apontava Plutão, fulano, ciclano, beltrano, E para colonizar, você pode colonizar só a terra, você tem que colonizar o espírito também. E o espírito é o que liga a pessoa à terra. Tem um que é afetivo também, né? Que a pessoa conseguir se relacionar melhor com a cultura estranha, né? Já que tem algum tipo de coisa. A colonização tem esse quê de retirar o valor daquilo que o outro acredita. Então, assim, igual o que o Jung fica usando várias vezes o exemplo que ele foi, acho que no Quênia, e aí ele conversa com o líder lá do povo, e aí ele falava que não sonhava mais porque o inglês trazia assim. Então, assim, você vai retirando e agora, olha, não é você, sou eu que vivo. É o meu Deus que manda agora. Tem um texto que o professor levou na aula que ele traz uma questão de análise assim, de um indígena, pode falar mais indígena, né? Mas sem entender. É indígena, né? Como é que chama aquele? Eu acho que é que gosta dele. É indígena, é índio. Aí esse indígena vê um tal de Jurupari, e aí ele vai no CAPS, porque ele está tendo alucinação, né, um delírio, e aí ele traz, estou vendo o bicho é assim, assensado, descreve lá o bicho, e ele é meio que considerado como esquizofrênico, medicado, só que quando vai, exatamente o artigo traz essa análise, o Jurupari era uma figura arquetípica do povo dele, que era de caçada, era alguma coisa assim. Só sendo convocado para ser chamado, né? E foi totalmente medicado. Então, Sabe quem passou por isso, mas tinha uma elaboração para lidar? A Damares. Quando ela fez Jesus na goiaba. Você sempre usa Eu fiquei indignado. Eu fiquei indignado de todos os lados. Quando falou isso, eu lembro que o pessoal lá falava assim, gente, mas isso aqui é uma experiência religiosa tipo, muito significativa, vocês estão ligados, né? Aí a galera, não, ela tá viajando. Exatamente, sim, lógico, eu também fiz piada, não, mas como que é? Não, eu fiquei indignado em tudo essa história, tudo. Tudo que envolve a Damares da Goiabeira, tudo ali me indigna. Mas lembra disso, tipo assim, tem um acolhimento cultural, né? E a experiência colonizada não tem. Você tem esse artigo para mandar depois? tem. É recente que ele levou. Ele é muito bom. Eu acho que isso volta no que a gente estava falando, de interpretar muitas vezes pode ser violentar, porque a própria Von Franz, eu não sei se é ela, ou se é alguém da psicologia analítica, que cita um exemplo de um caso de uma paciente, alguém que precisou ser levada para um exorcista. Ela atendeu e ficou, acho que é um caso resolvido. Eu vou usar, tentar interpretar isso aqui, ó. Ou deve ter economizado, tipo assim, uns 8 anos a análise disso. 8 anos, antecipou assim. Atrás eu vi um psiquiatra que eu encaminhou o paciente dele para o Pai de Santo, porque o cara estava recebendo visita do Exu Mirim só. Tem uma outra professora nossa, ela nem ela é o quê? Psicanalista? Ela atendia uma criança, acho que eu já levei isso para o grupo, atendia uma criança, a criança tinha muitas visões, ouvia vozes, e ela estava sendo tratada, medicada há muito tempo também como esquizofrênica, só que aquilo ia aumentando, e aí ela começou a ter experiências com essa criança que eram mediúnicas a partir da criança, de, tipo assim, a criança viu a mãe dela que já tinha morrido, passou um recado, aí ela começou a achar meio estranho. A criança tinha premonições, tipo assim, meu pai tá, criança pequenininha, meu pai tá internado porque ele sofreu um acidente, e o acidente não tinha acontecido, aconteceu uma semana depois. Aí ela começou a se questionar, de onde está vindo isso, sabe? Aí ela foi trabalhando com ele, e não é que encaminhou, mas ela teve um forte diálogo ali com a família, porque ele era médium. Por simplesmente médium. Hoje ele trabalha no centro, desenvolveu a mediunidade, mas ele perdeu grande parte ali da infância, da primeira fase da adolescência, porque ele não sabia lidar, e as pessoas não sabiam lidar com ele. Porque a criança, ela se torna quase que um psicopompo da família, né?
tudo que ocorre, a criança consegue verbalizar, porque os adultos não Nossa. E aí eu atendi o caso de essa família era muito interessante. Porque tá gravando. Já faz muitos anos. Que aí o filho era psicótico e ele Davi, que a resolução da psicose para que ele parasse de ver o demônio do pai era ter sido levado até o padre para ser exorcizado. E aí, a partir do momento que se exorcizou, aquele demônio não se manifestou. Aí, até que ponto também ele foi para o julgar, né? Não sei. Mas tinha o menino exorcizado e aí tinha a criança médium, porque esse menino morreu. Ele era um homem já. E aí a menina, para conseguir ajudar a mãe a elaborar o luto dela, ela falava que via o irmão no andar de cima. Ele mandava mensagens para ela. E aí a menina meio que estava entre o mundo dos mortos e dos vivos. Mas ela era médium ou ela inventava essas histórias por causa do luto da mãe? Não me interessava, porque ela trazia a história, né? Então, assim. Mas é tão triste que o cristianismo foi para esse caminho agora, né? Porque eles poderiam ser um bom uso de bons exorcistas. Eu deveria ter um bom contato de exorcistas. E na sua casa, fazer um exorcista. Também casa muito, mas sai de piada. Isso eu boto fé. Eu boto muito fé. Nossa, que a gente tem, tipo, a bezedeira, vai pra casa de banda, vai no A bezedeira, às vezes, vai na casa da pessoa. mas dentro da tradição católica específica, que às vezes nem a sensação. E olha que já teve um ritual evangélico na minha casa, cara. Casa da minha mãe, assim, eles cantavam muito, era muito desagradável. Ele tem uns 12 anos, assim. Cara, eles falavam em línguas, era uma coisa muito fácil. Evangelho disso. Evangelho se dá uma. Eu também sou de cidade pequena. Você Eu conta tava essa passando. parte? Tava voltando de boleto com a amiga, assim, de tarde. Vocês ficavam olhando 2 horas da manhã, tinha igreja pra isso. Né? Passando em frente à Igreja Universal, nesse horário, cara. Tava tendo um culto. A mulher ajoelhada na frente, assim, do pastor. E o pastor gritando e puxando o cabelo dela, gritando, literalmente, sai demônio, sai demônio. Eu sou assim, né? Vai que ele sai e vai te procurar. Mas a gente fica pensando, assim, que os neopentecostais, eles são muito, uma vez que não tem nada, tem muita coisa ali por trás também. Tem Muita coisa por trás. Só que não é tão nominável, assim. Tem muita magia, né? E aí, uma coisa que está acontecendo em cima disso é as novas igrejas, né? Churches. Aí não tem. Não, aí eu me indigno tanto. é a concentração do capital. Exato. A igreja é choque. Ali é Mas tem duas organizações pentecostalismo que é tanto esse aspecto estético, né? Quanto a forma como eles tratam Deus mesmo. Sim, evangelista, né? Teologia da prosperidade. Nossa, tem uma no São Pedro que parece assim, que até privilégio, assim, você vê, você... Nossa, é super VIP, assim. Tem uma que abriu lá de casa. É Miso Charity, né? Orei por você. Beijos. Que se alguém Protege. vai ter que começar a orar por você. Você tem faz uma coisa para bloquear. Né? Eu tô lembrando do meu sonho. Sério? Mentira. Conhecida da minha amiga, ela postou uma parada super homofóbica no Facebook há tipo 300 anos atrás, né? Porque eu usava o Facebook. Aí eu tinha tempo, né? Eu peguei e fui falar pra ela, isso foi muito escroto que você falou, crime, não sei mais o que. Ela falou assim, um monte de abobrinha, e depois ela falou que ia orar por mim. Eu também, né? Eu tinha um pentagrama enorme no meu tempo. Eu também orei por ela. É briga de... As egrégoras se batendo. Mas realmente, assim, só sobre a questão evangélica, minha família é evangélica, né? E tem uma estética de guerra. Porque se você entrar
Davi, né? Né? Mas você entrar num culto, né? Os louvores que eles mais gostam e as partes que eles mais gostam, foi generalizando, né? Mas muitas igrejas mesmo. É aquelas que envolvem o Deus dos Exércitos. É tipo assim, realmente estamos armando um exército. Tem até umas igrejas que fazem uma imagem de exército de Deus, né? Os legendários, velho. Tem muito uma estética do combate, os hinos são de guerra. Aí por isso que você recomenda a oração da pessoa cheia de espada e chicote, dá direto de você. É Deus de Israel. Eu já vi aqueles vídeos que estão viralizando da galera pregando demônios. Já. Não, falando do demônios. Coitado das pessoas, né, velho? Só que o demônio nem tava no ônibus. Ele foi introduzido ali. Você conta. Não vai dar, amiga. A gente vai ser cancelado. A gente tá segurado aí. Mas sobre essa questão do catolicismo terceiro, né? O próprio movimento evangélico e no Brasil eu vejo que a Umbanda também é uma expressão religiosa que o evangélico é um pouco mais receado ainda que a Umbanda, mas tem muito menos amarras do que o catolicismo, porque o catolicismo tem o Vaticano chancelando lá, né? E aí isso abre muita margem para magia, para mediunidade. Eu lembro de uma paciente de vocês que ela falou assim que um pastor chegou e falou, não, vou puxar uma palavra aqui para você. E aí ele falou várias coisas assim que realmente estavam acontecendo na vida dela. E eu falei assim, tem mediunidade, né? Usada para os próprios fins. Assim, sonhei que não sei o que, realmente não sei o que. É porque justamente essa falta de amarra, igual no catolicismo, como as coisas estão muito, a fantasia ela está muito já estabelecida, há pouco espaço para o inconsciente se manifestar de uma forma mais autônoma. Mas ali tem mais espaço, aí surgem essas coisas. Mas ainda assim, às vezes dentro de próprios fins, até políticos. É o livro que fala que o inconsciente do católico é vazio. Sempre sendo projetado. Eu acho que pensando para tudo, né? Todas as partes estão combatendo. Quando você perdeu um trem, você não precisa nem procurar a parada, você só ganhando tudo. Ele não me ajudou esses dias. Tem que conversar com eles, porque que vai. Ofereci 100 pulos e nada. Não. Esse vídeo é horroroso, né? Eu só queria. Ou assim, nós tá guardando um monte de medo. Ai, nossa, super. Eu já guardo, né? Eu fico poderoso. Eu já tive experiência com Eu já guardo. Eu comprei até um livro de um teólogo que se chama O Anjo como Guia Interior. Até perdi, né? Enfim, deu meio dia. Deu meu dia, né? Matou meu dia, o galo cantou já. A gente pode encerrar por hoje. A gente fica pro. As edições têm diferentes na página, né? Pelo português. Mas a gente pode se guiar pelo. Aqui tá 23. Tá qual? Então a gente só 10 páginas de diferença. Tá. Mas a configuração tá na mesma? Eu tá aqui alemão, a gente falou. Na alemã. Foi uma. Aí vai Desagradável alemão. E aí no final tem que fizesse isso. Não, provavelmente foi a única inserção da edição, foi prefacada isso. Deve ter as 10 páginas, quer dizer. Depois coloca lá no grupo 13/23. É da edição. Aí coloca desagradável no início da página. Paramos na página. Tô olhando, hein? Desagradável. Tchau, gente. Eu tô olhando que só peguei porque esquisito.